por que se chama Tantra, né? E por que se chama Dakshina. Dakshina significa mão direita. E o Tantra pode significar muitas coisas, mas, basicamente, Tantra é uma filosofia ancestral da Índia e da qual nasceu o yoga, inclusive todas as modalidades de yoga. Então, o Dakshina Tantra essa base, tem essa base filosófica de onde nasceu todo o yoga. E daí que a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu vou botar aqui, ver se a gente consegue botar aqui a apresentação, tá? Deixa eu ver se estava tudo arrumadinho aqui. Deixa eu compartilhar. Vamos ver se vai dar certo. Estão vendo aí a imagem? Estão conseguindo ver? Sim, muito bom. O que é muito high-tech. Né? Muito high-tech. Muito high-tech. Ainda vou aprender. Tranquilo. Isso aqui é muito bom, né? Aí, então, esse aí a gente vai falar um pouquinho assim. Hoje em dia, aqui no Ocidente, tem milhões de pessoas que estão fazendo alguma coisa que a gente chama de yoga, né? Mas yoga é uma palavra que abrange muitas coisas, né? Até mesmo práticas que não têm nenhuma atividade física. Mas essa yoga que eu estou falando aqui é o Hatha Yoga, ou outras modalidades que incluem o uso de asanas, ou posturas físicas, né? Especificamente. Então, essa modalidade de prática chegou no Ocidente de uma forma um pouco alterada do contexto original. E todas essas formas que existem hoje no Ocidente, inclusive as mais exóticas possíveis, elas, inclusive o Hatha Yoga, mesmo quem faz as linhas mais tradicionais, de professores mais tradicionais, como a Iyengar, Patabi Joyce ou outros dessa linhagem, todos eles vieram de uma filosofia mais antiga, de onde surgiram as posturas físicas. Essa filosofia é o Tantra, né? E é uma tradição muito antiga, mas que a gente pode localizar ela dos séculos V ao XII, que foi o grande florescimento da tradição tântrica, né? Então, onde foram escritos, né? Era uma tradição oral e onde começaram a surgir os livros que falavam sobre essa tradição e explicavam esses conceitos. Esses livros se chamavam Tantras. Por isso o nome é Tantra, né? Então, os Tantras são os livros que guardam todo o conhecimento dessa filosofia. E, no início, não eram práticas físicas, era apenas uma filosofia de autoconhecimento, né? Então, o yoga é uma tradição viva, profundamente influenciada pelo Tantra, do que a gente está falando, embora tenha esquecido muito da sua história. Então, dada essa introdução sobre o Tantra, a gente vai tentar falar um pouquinho como é que ele funciona. Por que a gente diz que a nossa prática é diferente? Embora não seja tão diferente, seja a prática mais conectada com a origem. Todas as outras fazem o mesmo efeito, mas a gente tem essa preocupação de lembrar das origens. Então, a gente vai começar a falar agora mais sobre a maneira como a gente trabalha o Tantra com as pessoas, né? Então, a gente diz que o Tantra vai trabalhar muito a partir disso, né? De mudar a maneira como a gente enxerga a realidade, né? Então, o modo como a gente vê o mundo, tá aí no quadrinho,
Depende de de quem nós somos, né? De todas as influências que nós recebemos da nossa educação, de onde nascemos, qual a língua que falamos, né? Qual as nossas tradições culturais e religiosas, o caminho que a gente escolheu na vida, né? Então, a gente vai imaginar assim, uma pessoa caminhando numa rua qualquer da cidade. Hoje ninguém está caminhando mais, mas antigamente a gente caminhava. E aí, onde a nossa percepção é direcionada? Para o quê? Cada um de nós, né? Você é uma criança, você é um arquiteto, alguns exemplos, né? Um consumidor compulsivo, você é um taxista. O que uma criança vê quando anda na rua? A atenção dela, a percepção vai para as lojas de brinquedos. O arquiteto vai ficar olhando o formato dos prédios. E essa percepção vai ser seletiva. Mas a gente não faz isso só em relação à rua, ou às coisas que estão mais superficiais. A gente faz isso em relação a tudo que a gente vive na vida, né? Então, relacionamento, saúde, moral, lazer, trabalho, doença, religiosidade, morte, nós somos criaturas de hábito, né? Ou seja, a gente vai olhar para cada um desses aspectos de acordo com os nossos hábitos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Né? Então, o que esses hábitos são? São a nossa personalidade, né? A gente, durante desde que a gente nasce, na família, vai crescendo, vai recebendo informações e vai aprendendo a maneira de se colocar no mundo, isso vai formando o que a gente chama de personalidade. E essa personalidade é a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Persona, no grego, significa máscara, né? Ou seja, a gente cria um formato, uma estrutura para se relacionar com o mundo e acredita nessa estrutura de forma completa, como se isso fosse o que nós somos, né? Então, acontece uma coisa engraçada, é como se a gente tivesse na infância e adolescência e até uma primeira juventude, a gente vai formando a ideia do que nós somos. Eu sou assim, né? E eu aprendo a me colocar no mundo de maneira que eu fuja do sofrimento e que eu seja amado. Então, eu aprendo estratégias para isso, né? Desde quando é criança, quando a gente quer que os pais nos deem atenção, né? A gente quer ter o amor dos nossos pais e a gente se coloca dentro da família numa posição em que a gente vai ser querido. Você percebe que sendo bonzinho você vai ser elogiado pelos pais, você acaba assumindo a personalidade de ser bonzinho, né? Mas também pode ser rebelde. O rebelde chama atenção e assim ele tem a atenção dos pais. E aí ele cria uma personalidade que ele acha que ser rebelde é a solução, e isso funciona durante um tempo na vida, né? Quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente continua vivendo no mundo e continua repetindo esses velhos padrões que a gente aprendeu desde a infância. E em algum momento a gente começa a perceber que eles não funcionam em todas as situações. E a gente não mais e isso vai trazendo para a gente sofrimento. Só que a gente, na verdade, está tão acostumado, tão habituado a viver dentro desses padrões, e até diz, eu sou assim, né? Eu sou assim mesmo, eu não tem jeito, né? É assim que eu sou. Mas, na verdade, não é assim que você é assim que você se fez, né? Você não consegue, mesmo que você perceba que esse padrão, essa maneira de ser na vida não é saudável para você, você não consegue mudar.
né? Mesmo que racionalmente você tenha esse entendimento, a maneira como eu me coloco no mundo, como eu ajo, não está funcionando. Eu só, eu, meu, as coisas não estão dando certo para mim. Se eu falar só de um aspecto da vida, por exemplo, como os relacionamentos, né? Uma pessoa que não consegue manter um relacionamento e toda vez que se relaciona com outra pessoa as coisas não dão certo e sempre pelos mesmos motivos, né? Ela sabe que ela erra sempre a mesma coisa, mas ela repete o mesmo erro sempre e fala, mas eu e aí vai no psicólogo e fala isso e resolve na mente toda essa questão e tem, claro, eu sei os erros que eu cometo, assim, 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 racionaliza tudo. Mas quando vai para o mundo de novo, as emoções atropelam e ela comete o erro de novo. Porque, na verdade, ela está com um hábito arraigado, né? Ela tem um padrão que domina a mente dela. Então, ele não consegue mudar, mesmo que saiba que tem que mudar, né? O mundo já deve ter passado por isso em algumas questões, né? Então, na verdade, o que o Tantra vai propor é que a gente não vai fazer mudança nenhuma, porque não tem nada para ser mudado, a gente só vai fazer uma limpeza desses padrões. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode fazer essa analogia com uma janela, né? Tem o sol brilhando lá fora, mas a tua janela está suja. Então, você não vê. Você vê um brilho do sol meio esmaecido. Você não tem a possibilidade de ver todo o esplendor dos raios de sol, né? O sol está lá o tempo todo. Na verdade, o que você vai fazer é limpar essa janela, né? A mente, nesse estado normal, o que a gente chama de normal, é essa janela suja, né? Quando a gente limpa a janela, o sol entra e aí a gente consegue enxergar as coisas melhor. Então, o sol sempre esteve ali, brilhando, e a única diferença é que você não conseguia ver esse brilho. Não tem nenhuma mudança para fazer, a gente só precisa limpar a nossa janela. A proposta do Tantra é limpar essa janela, tirar as nuvens do caminho, para que a gente possa acessar a nossa consciência mais profunda. Essa consciência é esse sol que brilha. E aí a gente vai conseguir enxergar as coisas como elas são realmente, né? A gente vai enxergar a realidade. Essa é uma maneira da gente entender qual é o objetivo das práticas tântricas, né? Então, o Tantra tem por objetivo levar o indivíduo a governar ou controlar a si mesmo, dando-lhe os meios para fazê-lo. Então, o que eu sempre digo aqui é o seguinte: no Tantra, a gente, como professor de Tantra, ele não faz muita coisa, não, ele só dá as ferramentas e a pessoa é que faz essa mudança, essa descoberta de si mesma, né? A gente dá os meios, que são as tecnologias que a gente usa no Tantra, que não são só as práticas físicas, não são só os asanas, né? Vai falar um pouquinho agora sobre isso, né? E depois eu vou dar uma paradinha para a gente perguntar. Então, resumindo aqui, Dakshina Tantra tem um objetivo. O objetivo principal básico é equilibrar a personalidade do indivíduo. E como é que ele faz isso? Usando algumas ferramentas ou técnicas. Uma das técnicas são os asanas, ou essas posturas físicas que são o que a gente associa como sendo yoga, né? Quando vê as fotos lá no Instagram, quando vê uma pessoa fazendo na internet, ou quando você vai procurar e você vê
alguém fazendo yoga, você associa que são aquelas posturas que fazem alongamentos, que dobram, botam o pé na cabeça, não sei o quê. Qual o objetivo disso, né? É o mesmo objetivo de todas as outras técnicas. Elas são, todas elas aqui vão visar, no Tantra e no Yoga em geral, atingir os centros energéticos. Quais são esses centros energéticos? Pela filosofia do Yoga, são os chakras, né? Que se localizam no corpo físico e sutil. Né? Então, os asanas, na verdade, são ferramentas, são técnicas que usam o corpo físico para acessar o corpo sutil. Ou seja, quando você faz uma postura de yoga, você não está fazendo um alongamento e nem é para massagear os órgãos digestivos ou é para melhorar a circulação sanguínea, embora ele faça esses efeitos. E quando a gente está fazendo um asana, o objetivo principal dele é energético, é trabalhar no fluxo energético do nosso corpo, no nível sutil. Tem todos os outros benefícios físicos, mas eles são, no Tantra, considerados secundários. Né? E assim que era na filosofia original da Índia. Né? No Ocidente, a gente teve uma tendência de dar ênfase às qualidades, os benefícios físicos dos asanas. Então, você vê muitos bons professores que dão aula de asanas e que falam com muita desenvoltura dos benefícios físicos de cada asana. Não que isso não tenha importância, né? Não que não seja interessante saber isso, mas isso não é o foco da prática dos asanas. O foco é o desbloqueio dos chakras. Então, a gente tem chakras, tem 7 principais chakras, mais algumas centenas de outros, né? E um fluxo de energia que está o tempo todo circulando no nosso corpo. Então, uma das técnicas são os asanas. A gente vai falar de mais outras técnicas que a gente usa, que vocês já devem ter, se fizeram algumas aulas aí com a gente, devem ter visto bandas, mudras e pranayamas, né? Se alguém fez alguma prática aí de relaxamento dinâmico, o Yoga Sukshma Vyayama, Pavana Muktasana, sempre nas séries nossas, vocês vão ver que no meio da série tem uma prática que é um pouquinho estranha, diferente. O professor manda você encolher a barriga e botar a barriga para dentro e segurar sem ar nos pulmões durante o tempo. Aí você fica perguntando, o que é isso, né? Então, banda. Chama-se banda, que significa chave, né? São práticas para direcionar energia para alguns pontos específicos do corpo, né? Para alguns chakras. Outras são mudras, também são muito parecidas com bandas, mas também incluem alguns gestos com as mãos, como esse mais conhecido, o Jnana Mudra, né? Ou quem fez Yoga Sukshma, ouviu o videozinho aí que eu passei do Paulo, ele faz um que tapa todos os pontos do rosto assim, o Yoni Mudra, né? Isso é um mudra, para direcionar a energia. E os pranayamas, que também são bastante conhecidos, que são técnicas que usam a respiração como ferramenta para direcionar a energia. Então, pranayamas não são técnicas respiratórias, são técnicas psico-físico sutis para direcionar a energia através da respiração. Tá? Então, não é para você respirar melhor pelo pranayama. A gente precisa respirar melhor para o pranayama funcionar melhor. Tá? Então, a gente tem esse benefício colateral, mas não são técnicas de respiração. São técnicas de direcionamento de energia sutil. Tá? Então, essas técnicas são outro grupo de técnicas que a gente já pode agrupar como técnicas predominantemente sutis. Elas vão atuar diretamente no fluxo do prana, no nosso corpo. Né? Nos asanas, a gente vai de uma forma mais indireta, usa
posturas físicas para atuar no nível energético. Bandhas, mudras e pranayamas vão direto no fluxo do prana. São outras técnicas. Tem um terceiro nível de técnicas que são mais sutis ainda, que são as meditações, que a gente vai fazer daqui a pouco uma meditação com a Márcia, yantras e mantras, né? Mantras são sons, né, que a gente usa, e às vezes vocês vão ver que a gente canta um mantra no início da prática, ou no final, durante a prática. O Om é o mantra mais conhecido, né? Então, no Tantra, o mantra não tem nenhum sentido religioso ou devocional. A gente usa o mantra no Tantra como mais uma das práticas para direcionar a energia, para entrar no nível vibratório de alguns elementos que vão acionar também nosso nível energético, nossos chakras. Yantras já é um nome que a gente dá para o uso de imagens ou de figuras em que a gente visualiza para também ativar o nível mental energético, tá? O nível energético através das técnicas mentais. Yantras e mandalas, ou mandalas em sânscrito, né? A gente chama de mandalas. As yantras é como se as mandalas ou mandalas fossem uma forma de yantra circular. E as meditações, que são outras técnicas que a gente usa para acessar aí a partir do nível mental. Então, vai do mental para o sutil e para o físico. Então, na verdade, o Tantra vai trabalhar nos 3 níveis do ser, né? Nível físico, sutil e mental. Esses 3 níveis eles vão trabalhar, a gente vai trabalhar numa aula de Tantra esses 3 níveis uma hora ou outra, mas todos vão ser trabalhados ao mesmo tempo. Os asanas começam pelo corpo e vão até o nível mental, e as meditações, por exemplo, o yantras ou os mantras, começam pelo nível mental, às vezes pela razão, pela mente, e vão até o nível físico. Né? Então, a gente tem todas essas ferramentas, né, para trabalhar no Tantra. Aí, a gente acha que aqui no Ocidente que meditação é uma coisa separada de yoga, né? Mas a meditação é uma das técnicas do yoga. Né? Yoga abrange tudo isso. Se você dá ênfase na meditação, é uma maneira de você acessar a mesma coisa que você acessa com os asanas. Só que é através de acessando por outro caminho. Tá? Por isso, as nossas aulas aqui têm práticas físicas e sempre tem uma prática de meditação. Né? Essa figurinha aqui eu gosto de mostrar que é como a gente no Ocidente investiga os níveis de forma, como a gente vê o corpo humano, né, no Ocidente. Isso aqui, ó, a gente pega o corpo humano e vai destrinchando ele fisicamente. Vai vendo a pele, os músculos, sistema esquelético, os órgãos internos, sistema de circulação, linfático, e vai dissecando o corpo físico, né? Aqui a gente no Ocidente investiga assim, através da materialidade, para a gente entender como a filosofia do yoga, os orientais, especificamente os indianos, veem o corpo humano, especialmente no Tantra. Essa imagem é bem reveladora, né? O Tantra vê o nosso corpo assim, como milhares de linhas energéticas. Né? Então, no Tantra, a gente não está preocupado tanto com a fisiologia do corpo material, mas com a fisiologia sutil do corpo, né? Então, se você vê nessa figura, que é uma figura bem antiga, ela até já perdeu a nitidez, não dá para ler, mas eram os nomes dos canais que a gente no Tantra chama de nadis. Esses são canais energéticos por onde circula o prana.
você vai ver que alguns pontos eles são mais concentrados. Esses pontos são os chakras, que a gente tanto fala aqui na yoga. Não tem nada mais, não tem nada de esotérico nisso. Chakras são pontos de concentração desses canais energéticos, né? Não é nada exótico, como às vezes a gente tende aqui no Ocidente a enxergar ou definir. Então, resumindo, para a gente dar uma paradinha, o Tantra é uma filosofia de desenvolvimento do ser, baseada no conceito de chakras, dos seus duplos energéticos, as nadis, né? E por quê? Né? No Tantra, o corpo e o mundo não são considerados como obstáculos à iluminação, que é o objetivo da gente final, mas como os próprios fundamentos da disciplina yoga, ou seja, no Tantra, por que foi exatamente no Tantra que surgiram as práticas físicas, o Hatha Yoga, por exemplo, como uma ramificação do Tantra? Porque aqui no Tantra, ao contrário de algumas outras filosofias da Índia, a gente não considera que o corpo é um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. Ele é, ao contrário, ele é a ferramenta que a gente vai usar como para a gente alcançar a nossa iluminação, nosso autoconhecimento, né? A nossa lucidez, o nosso sol, né? Então, no Tantra, o corpo é um templo da divindade. É o templo que a gente vai usar para atingir a nossa divindade pessoal. Ou descobrir que nós somos esse sol, essa luz, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui, que eu estou falando há muito tempo. Eu queria, já pelo tempo que eu calculei, a gente abrir um pouquinho para pergunta.